Olá, amados irmãos, amados em Cristo. As coisas não estão muito boas para quem prega o Evangelho. Quem é que não sabe disso? As coisas estão indo de mal a pior. Aqueles que querem falar do Evangelho têm que ter muita força de Deus, mas do Evangelho Santo, daquele que as pessoas não gostam de ouvir porque tem que ter humildade para ouvir. E não tem humildade as pessoas. Muitos pregadores querem ser estrelas, querem ser popstar, querem ser ser dominador dos seus ambientes. Isso não é de Cristo, isso não está em Cristo, não é a igreja de Cristo. Dizer isso é quase uma questão de guerra. Entramos em guerra quando os pregadores, aqueles que têm Jesus Cristo, que falam da graça de Deus, muitas vezes são excluídos desses locais chamados igreja. Mas tem que ir em frente. Cai uns, Jesus levanta outro. Sai uns, Jesus levanta outros. E o Evangelho vai para frente. Queiram ou não queiram, o Evangelho de Cristo vai para frente. E esses que acomodam o Evangelho, que fazem um Evangelho mais palatável à carne, vão se ver com Jesus Cristo nos últimos dias. Esses têm uma conta para acertar, que são os covardes. Aqueles que não vão estar no céu pela sua covardia de não bater no peito e dizer: o Cristo quer que eu fale assim. Mas vamos lá, enquanto não estão nos matando, vamos em frente, né? Então, amados, o Evangelho, ele é humildade, ele é misericórdia, ele é empatia pelas pessoas, ele é o afeto, como se fosse uma mãe para o seu recém-nascido, uma mãe natural, de uma natureza sadia, né? Vamos dizer assim. Esse é o Evangelho que a gente tem que transmitir, que é o de Deus, Jesus Cristo. Então, nas minhas pregações, quando eu falo de Jesus Cristo, a gente vai observar muito Jesus Cristo se admirando. É ali que está o nosso foco. É ali que estão nossas ideias. A gente tem que estar o nosso coração ali, quando Jesus se admira pelo um homem ou por uma mulher, né? Então vamos lá no Mateus 8, 5, do 5 ao 13. É do centurião, né? Todo mundo já ouviu falar, mas vamos falar de um jeitinho diferente. Que você vai ver que naquilo que Jesus gosta, a gente vai parar. Vamos falar do 5, vou encurtar aqui, do 5 ao 13. Então, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse-lhe: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo-lhe este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele faz. Maravilhou-se Jesus. Ouvindo isso, disse aos seus que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, se assentar-serão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse a Santerão, vai e como cresce, te seja feito. Naquela mesma hora seu criado sarou. Amados, gravem, risquem ali, põem em evidência aqui no papel e no teu coração. Quando Jesus disse, maravilhou-se. O que é maravilhoso? O que Jesus quer de nós? O que esse homem fez pelo criado dele. Ele bem podia pegar esse criado e falar assim, ó, tá doente, não me serve nem para trazer um café, nem me dar um copo de vinho, nem me servir alguma coisa. Passa para diante, traz o outro lá, vai, manda ele embora. Não, esse centurião se compadeceu dele e no seu íntimo, de certo já deve ter feito de tudo que a ciência tinha na época disponível, né? E nesse tempo alguém deve ter falado para ele desse Jesus, que com uma só palavra ele cura os outros, ele diz cura e é curado. E esse homem, como diz no Salmo, meditou. Ele meditou naquilo que disseram para ele de Deus, que uma palavra só basta. Ele fez tudo com a palavra, ele tem o poder na palavra, ele tem o poder na palavra dele, poder de cura. E esse homem, não sei se ele recebeu essa mensagem ou essa indicação, digamos, ontem, vamos dizer, o dia todo ele meditando na palavra. Nesse meditar, como Deus diz lá em Salmos, né? No primeiro Salmo e no segundo, meditar de dia e de noite, Deus se agrada, Deus reconhece o esforço, Deus reconhece a sua admiração por ele. Alguma coisa impactou esse homem, o Espírito de Deus estava com ele, porque ele se achegou a Deus, Deus se achegou a ele e ele se achegou a Deus. E isso entrou na vida dele. Estou conjecturando, mas sem sair fora do raciocínio lógico. Estou conjecturando aqui, mas eu não estou saindo, não estou indo muito fora do raciocínio aqui que a gente tem. Estou falando tudo que está na Bíblia. Bendito é o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. E esse homem alcançou a graça, esse favor. E quando a gente reconhece uma santidade que é Deus ali em forma de homem, ele se diz, Senhor, eu não tenho nada para te dar. E tudo que eu tenho não vale nada para ti. Eu tenho vergonha que você entre na minha casa. A minha casa, ela não é digna de ti. Ela não está à tua altura. Por favor, não me faça passar esse vexame. Eu não sou nada. O Senhor é tudo. E nesse mundo, vou configurar para o Senhor o que eu faço nesse mundo e o que o Senhor faz no seu mundo. Eu digo isso. O Senhor diz isso. No mundo espiritual, eu aqui no mundo dos homens, eu tenho autoridade. E o Senhor no mundo espiritual, o Senhor tem autoridade. O Senhor pode curar quem o Senhor quiser. Então, eu te peço, Senhor Jesus, com toda a humildade, que o Senhor mande uma palavra e ele será curado, porque eu creio nisso. O Senhor manda. Quando o Senhor fala, seja o que for, vai, obedece. Ele vai e faz. A tua palavra, o Senhor fala e acontece. Não cai no chão. Ela atinge o alvo, 100%. Isso, meus irmãos, que a gente tem que ter. Aqui o ensinamento é muito de muita humildade. Esse homem desceu do pedestal de centurião dele, tanto é que ninguém contestou ele aqui, né? Ninguém contestou ele. Porque ele não é o cego, não é o coxo aquele, não é o Natanael, né? Me esqueci o nome dele agora. O cobrador de imposto aquele, que não deixava ele, ainda riam dele.
né? Aqui não ri, porque senão a espada pega, né? A espada pega feio. E certo centurião deve ter vários guardas, segurança, porque ele é uma autoridade importante dentro de Roma. Então, Jesus Cristo quer isso da gente, compaixão dos outros, misericórdia. Isso que ele quer. Que vê alguém doente, vai ali e acuda. Não dê as costas para quem está necessitado. De repente a gente não tem nada, mas uma palavra que a gente diga, a pessoa se enche de ânimo. Isso que Jesus quer. Meditar na palavra dele. Crer que ele pode fazer, com uma palavra, mudar a vida de qualquer um. Uma palavra que ele diga. Jader, vai acontecer isso contigo. E você fale aí com você mesmo. Deus está contigo aí. Jesus não morreu para casas, templos, sinagogas. Ele morreu por ti. Ele quer habitar em você. E em mim também, que eu não sou diferente de você. Deus quer você aí dentro de você, dentro de mim, de nós. Igreja, somos um corpo de Cristo. E o Cristo é o cabeça dela. E ele não vai deixar barato. Se a gente orar, pedir, clamar a Deus, ele nos atende. De alguma forma ou de outra. Ele não vai dar as costas para nós. Eu podia falar aqui o dia todo dessa mensagem. Só nessa aqui, ó. Só nessa mensagem do centurião aqui. Eu podia falar o dia todo. Mas, como o pessoal não fica muito tempo aqui, eu vou respeitar. Mas um dia eu vou fazer uma pregação completa desse aqui. Que aqui a gente tem muita coisa para saber disso aqui. Muita coisa mesmo. Eu dei essa mensagem aqui em nome de Jesus Cristo. Que você se encha do Espírito de Deus. O Espírito de misericórdia. Aquele que Deus olhou para baixo e disse, esses aí não tem jeito nenhum. Vou fazer alguma coisa por eles. Vai lá, meu filho. Senhor, vai lá, Jesus. Desce lá e faz assim, 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 morre por eles, sangra por eles, porque eles não têm condição nenhuma. É assim que a gente tem que ser. Se a gente conhece alguém e não tem condição nenhuma, e esse alguém, a gente tem acesso, pelo menos um copo d'água a gente tem que alcançar. Só se a pessoa não quiser mesmo. Mas a nossa compaixão ao outro é Espírito de Deus em nós. Ou a gente não tem nada de Deus, não tem nada. Só estamos aqui fazendo firula, querendo méritos, querendo dinheiro, grana, glória, tudo. Fama, estrelato. É isso aí. Deixo para vocês, amados, que medite nessa palavra, medite no que Jesus se maravilhou. Tu entende o que Jesus disse? Se maravilhou desse homem. E a gente tem que prestar atenção no que ele fez que Jesus se maravilhou. Eu deixo para vocês que Jesus Cristo nos encha com o Espírito dele, que a gente pare de ser escuridão, que nós sejamos luz até a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.